O pessoal está falando aqui da sabotagem do Irã, só que é o seguinte, gente, é difícil, não é isso, que eu não acho que isso vá parar o Irã. Eu fiz as contas disso, que eles mataram 6 ou 7 cientistas. Eu tenho minhas dúvidas se isso vai parar o Irã, o João. O pessoal acha que essas operações cinematográficas, bota uma É, metralhadora, dirigir essas coisas fantásticas aí. Não acho que isso vai. cara, se eu não me engano, o comandante, por exemplo, no Brasil, indo para o caso brasileiro, não tem o caso do Almirante Otton, que alegava que tinha um. Ele vivia do lado de um cara da CIA que ficava fiscalizando ele? Tem todas essas coisas. A gente Tem. sabe que. Mas no Irã, não... Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Irã enfrentou o Iraque numa guerra que durou 8 anos, morreu mais de 500 mil de iranianos. Essa turma não vai desistir fácil. Quando começaram as negociações em Viana no ano passado, eu falei, não, isso não vai ser brincadeira, já está no 8º mês. Pode ser que consigam um acordo, eu não duvido disso, mas eles são muito difíceis de negociação. Tá? Não é que nem o Brasil, não. Você não chega ali, assina isso aqui, o cara vai assinar. Não, eu tenho que falar com o meu. O pessoal que teve reuniões com os iranianos disseram que era o seguinte: você chegava, discutia uma coisa, né? Ficava o dia inteiro discutindo aquilo. No final do dia, chegava num consenso. Não, isso aqui vai ser assim, beleza. No dia seguinte, de manhã, eles estavam de volta com a mesma questão. Isso que era apavorante, você ficava louco. Isso que você ficava louco com os caras. Você discutia uma coisa o dia inteiro, no final do dia eles concordavam, na manhã seguinte eles reapresentavam aquela demanda. Isso que os negociadores ficavam malucos aí. Enfim, pessoal, nós estamos caminhando para o final. João, eu queria que você fizesse as considerações finais para a gente, então, aqui Então, no comandante, Norte. não, eu acho que assim, o futuro do Brasil hoje depende da sua capacidade também nessa questão. Ele tem, o Brasil, como o senhor gosta de destacar, é um país que está fadado a ser uma grande potência. Isso tendo suas consequências ruins e suas consequências boas, mas nós precisamos do desenvolvimento tecnológico sendo feito por nós. Isso é uma, uma máxima que toda grande potência tem, tá? Nenhuma grande potência abdica desse tipo de ativo. Inclusive, eles tentam ludibriar-nos, porque uma questão que eles gostam de falar é que eles tentam ajudar-nos muitas vezes, mas às vezes eles acabam matando os nossos programas de origem nacional, né? Aquele Atoms for Peace do Eisenhower, que o pessoal fala tanto, na verdade, que trouxe os reatores de estudo na UFMG, da USP, lá no Rio de Janeiro, mas acabaram desincentivando as propostas nacionais de construção de reator, tá? Então a gente precisa valorizar a ciência nacional. Eu até vi aqui alguns amigos meus mandando no chat, aqui no comentário, o Daniel aqui, que é cientista lá de biologia, da neurociência da UFMG, o pessoal acompanhando aí também, endossando o que eles sempre falam, o desenvolvimento da ciência brasileira é o primeiro passo para fazer o Brasil se tornar uma grande potência. O Brasil precisa manter toda a sua tradição que tem nesse campo para que cada vez mais não precise depender dos outros. É importante que os outros países dependam do Brasil nesse sentido. O Brasil tem capacidade de liderar em vários campos. O Brasil tem diversos problemas sociais, etc. Mas as outras potências também têm. Entenda? Então, o Brasil não tem que ficar a todo momento precisando agradar, aderindo aos tratados que são socialmente impostos ao Brasil. O Brasil precisa estudar e se abrir às possibilidades internacionais, mas tendo ciência da sua necessidade e do seu papel como grande potência. E é por isso que a comunidade do Arte da Guerra, enfim, como todos os outros parceiros do canal, o Rogério Anitablian, tem pregado muito, né? Enfim, sobre a necessidade do Brasil ser soberano em suas iniciativas no campo científico e desenvolvimento tecnológico. De fato, como isso, o Brasil sempre ouve falar que o Brasil vai ser uma grande potência, mas aí tem uma grande discussão por que ele é sempre isso. Né? A gente tem um interesse de uma elite, parte da elite brasileira, que também fica desgastando a gente em favor de interesses internacionais, às vezes. Tá? Tipo, a gente vê processos aí de abdicação de programas nacionais tecnológicos, de abertura de, digamos, a capital estrangeiro em algumas áreas que poderiam ter sido desenvolvidas
de maneira interna. Então, assim, há uma determinada incapacidade, às vezes, da elite de se encontrar também na sua, digamos, no seu caminho para tornar o Brasil uma grande potência. Por isso que, às vezes, nós precisamos ter um certo conhecimento. Eu acho fantástico aquela ideia do Celso Amorim, naquele momento, de fortalecer os BRICS, porque nós temos que ampliar, nós não podemos criar problemas. Lógico, o Brasil tem que ter apoio, parceria com as grandes potências, obviamente. O Brasil não pode ideologicamente se guiar apenas por um lado, mas precisa abrir para todos os campos amizades e ter noção da sua autonomia, tá? Essa a importância no campo das relações internacionais, o pensamento pragmático. Uma coisa que acho que o pessoal se indaga aqui, só para terminar, eu não sei se o pessoal... uma vez eu estava numa entrevista com um tomador de decisão durante a minha tese, né? E eu perguntei se o Brasil chegou a ter algum momento o pensamento de fazer pelo menos uma explosão pacífica, né? Uma explosão para estudos, né? Aquela explosão, né? Olha, não é oficialmente, eu nunca encontrei documentação, mas essa pessoa que é de uma grande escalão me contou que chegou na mesa uma vez do presidente Figueiredo, uma possibilidade, supostamente teria chegado, e ele, para findar o regime militar. E parece que ele havia recusado essa possibilidade, porque haveria uma pressão gigantesca ao programa nuclear brasileiro e talvez o Brasil não conseguiria suportar esse tipo de pressão que viria, porque já vinha desde a época do governo Carter. Para quem se interessa, na FGV, no CPDOC da FGV, tem todas as documentações que o governo o Itamaraty recebia da inteligência sobre o governo Carter, as pressões que a vinda do Ministério do secretário de Estado, do Cyrus Vance, americano, veio para cá, deixou um documento cheio mostrando que eles iam tentar estigmatizar o programa nuclear brasileiro, etc. Então, assim, o Brasil haveria, possivelmente, né, o Brasil abdicado dessa possibilidade de ter conduzido uma explosão nuclear pacífica. O que seria, pelo menos, a tentativa, né, de uma explosão com material nuclear, né? Lembrar que o Brasil, nos anos 50, o Álvaro Alberto, com o CNPq que foi criado com a intenção de desenvolver a energia nuclear brasileira, né, fazia explosões de protótipos, sem digamos, material nuclear, mas tentando simular como é que era a produção das bombas de Hiroshima, para entender como é que foi feito esse processo. Então, assim, mas quando chegava na decisão mais militar mesmo, o Brasil sempre recuava pela pressão internacional. Acho que vale a pena quem quer conhecer o Carlo Patti, o cientista da UFG, que é um dos principais nomes hoje da história sobre estudo histórico sobre o programa nuclear brasileiro. Ele publicou um artigo na Revista Brasileira de Política Internacional, acho que foi em 2018, sobre a negativa do governo Geisel em aceitar uma parceria com os sul-africanos para a utilização do procedimento de enriquecimento de urânio que estava sendo vendido para o Brasil, aquele que eu falei que não deu em nada. Parece que os sul-africanos aprenderam a utilizar de maneira mais eficiente o uso do jato centrífugo, né, o jet nozzle. E o que acontece foi que o Geisel chegou na mão do Geisel essa possibilidade, só que ele, sabendo das pressões que o governo Carter vinha no Brasil, ele recuou. E era uma possibilidade que o Brasil tinha de conseguir usar esse enriquecimento de urânio, mas o Brasil acabou recuando. Isso está tudo documentado, um trabalho muito bem escrito, inclusive pelo professor Carlo Patti, para quem se interessar, acesso gratuito, está lá. Mas são casos históricos pelo qual demonstram como o programa brasileiro se viu diante de pressões de potências internacionais, e muitas vezes essas pressões ou são diretas, acabam atingindo, como estão tentando fazer isso agora com a gente, ou são de forma indiretas, que as entes acabam convencendo a elite nacional brasileira de que é muito melhor importar algo do que produzir nacionalmente, e isso acaba prejudicando o nosso programa nuclear brasileiro, porque sem desenvolvimento autônomo, a gente acaba sendo sempre dependente da tecnologia internacional, e isso nos coloca cada vez mais empecilhos
porque cada vez mais que nós não produzimos nacionalmente, nós ficamos cada vez mais à mercê de possibilidades de regras internacionais que acabam dificultando o nosso avanço tecnológico. Acho que seria isso que eu falaria por hoje. Ô, João, antes de encerrar, eu só vou colocar uma coisa para o pessoal que vou te agradecer, mas antes eu quero falar uma coisa para o pessoal. Gente, eu vejo as pessoas reclamando, o Brasil isso, o Brasil aquilo. Potência é mentalidade. Se a nossa sociedade ela não tiver mentalidade de potência, ela nunca vai chegar lá. Por quê? Porque quando uma parte da sociedade já tem a mentalidade de ser potência, ela começa a pressionar suas lideranças e as coisas acontecem. Nós sempre tivemos lideranças subservientes no Brasil. Nossa elite é completamente subserviente, eu não tenho dúvida disso. Tá? Eu falo sempre que a elite da direita brasileira gostaria de morar em Miami, no Texas, e a elite da esquerda gostaria de morar em Nova York, na Califórnia. Então, com essa gente, nós vamos chegar em lugar nenhum. Ou nós formamos uma elite de base popular mesmo, né, que tenha compromisso com o futuro do país, ou a gente vai chegar a lugar nenhum. Mas eu quero agradecer aqui ao doutor João Paulo. Doutor... Só uma coisa, comandante, tem um comentário interessante aqui, ó, do Marcelo Ferreira, que lembra do Rex Nazaré. O Rex Nazaré realmente foi um dos maiores. O Rex Nazaré, eu entrevistei pessoas próximas a ele, e ele era uma voz ativa. Toda vez que vinham com a história do Brasil assinar o TNP, ele era um responsável por falar que não era para assinar. Ele foi um dos caras que ficou, porque eu estou vendo no chat aqui, muita gente falando do governo Collor. O governo Collor, ele foi mais simbólico naquele ponto de vista, quando ele chegou a tapar os buracos lá da Serra do Cachimbo, mas a real mesmo é que ele fez parte mesmo, o que veio, a desconstrução do processo de formulação de política pública da energia nuclear, que foi durante o governo dele também, foi uma grande pressão, quando ele chega na ONU e fala que o Brasil não é um país mais perigoso, aquele discurso de 1990, que ele fala que o Brasil não tem nenhum interesse bélico mais, de fato, é um momento marcante que a gente tem que lembrar. A gente sempre tem que lembrar das pessoas importantes, Rex Nazaré, Almirante Otton Pinheiro, enfim, todas as pessoas que, nesse momento, pensaram na possibilidade de formulação de política pública no campo da energia nuclear brasileira.